2 Timóteo capítulo 1, vamos lá, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus, o Messias, pela vontade de Deus, segundo a promessa que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus, o Messias, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou o seu prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus, o Messias, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em ti. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Sexta-feira passada, nós concluímos o estudo expositivo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje nós estamos entrando aqui no estudo da nova carta, né? Da segunda carta de Paulo a Timóteo. E antes de nós entrarmos no primeiro capítulo, que é o que nós vamos tratar esta noite, eu queria só trazer aqui algumas informações em relação a essa carta. O apóstolo Paulo, irmão, ele estava preso em Roma. Paulo tinha sido preso em Roma, tinha passado 2 anos preso, e agora Paulo tinha sido solto, tinha provavelmente andado pela Ásia e por outros lugares fazendo missões. Mas da última vez que Paulo tinha estado preso, era uma prisão aberta, onde ele tinha um domicílio e podia receber pessoas em sua casa e assim pregar para eles e ensiná-los. Só que agora essa prisão que Paulo está é uma prisão diferente. Paulo chega a dizer em um momento da carta que ele está sendo tratado agora como um malfeitor, e fala das dificuldades, da brutalidade a qual ele está sendo tratado naquela prisão. Essa carta foi escrita no ano 66 ao ano 67 depois de Cristo, ou da era cristã. Foi escrita quando o Império Romano estava sendo dominado pelo imperador, que agora no momento me falha a memória, Nero. O imperador Nero estava dominando o Império Romano nessa época. E Nero, como nós sabemos, irmãos, Nero ele trouxe como imperador uma perseguição muito brutal ao cristianismo, aqueles que professavam a fé em Cristo, tanto por motivos políticos como por motivos
religiosos, por pressão do judaísmo, por pressão dos próprios judeus. Então Paulo, nesse momento, ele escreve, alguns acreditam que esse é o testamento de Paulo para o seu filho Timóteo. Ele chama Timóteo aqui de filho. Timóteo, como nós sabemos, era o jovem pastor, que era um dos principais cooperadores de Paulo. Nesse período, muito provavelmente, ele estava em Éfeso, pastoreando lá aquela igreja, e Paulo vem continuando dando aqui as suas instruções, mas agora Paulo está preso pela última vez, porque Paulo, ele já sente a expectativa de que ele vai sair dali para as mãos do carrasco para ser morto, e foi exatamente isso que aconteceu. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Quando ele escreveu essa última carta, com pouco tempo depois, ele foi julgado, sentenciado à morte. Ele teve o direito de recorrer a Roma, de estar preso em Roma, porque ele era cidadão romano, e ele foi morto, não crucificado como os judeus ou outras pessoas eram. Ele teve o direito de ser morto, decapitado, como um cidadão romano. Então Paulo foi morto, depois de escrever essa carta, ele foi morto decapitado. O carrasco levou ele para um lugar, e ali ele decepou a cabeça de Paulo, o pescoço de Paulo, causando assim a morte do apóstolo, mas deixando para nós essa carta tão importante para Timóteo na época dele, e Timóteo consequentemente para a igreja, e consequentemente para a igreja daquela época, e consequentemente para os pastores de hoje, para a igreja atual. E Paulo, irmão, ele começa aqui escrevendo essa carta, como é de costume. O apóstolo, ele se identifica como Paulo, sendo o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Por que Paulo, na maioria de suas cartas, ele se identifica como sendo o apóstolo, Paulo o apóstolo? Paulo se identifica como sendo Paulo o apóstolo, não por motivo de vaidade, eu sou o apóstolo Paulo, não. Mas porque, irmãos, nós sabemos, lá em Coríntios, que a autoridade apostólica de Paulo era questionada. Muitas pessoas não aceitavam o apostolado de Paulo. Paulo, ele foi a princípio rejeitado pela própria igreja de Jerusalém, depois foi aceito. Mas, aliás, porém, muitos, no decorrer de todo o ministério de Paulo, pelo que ele pregava para os gentios, o ministério e a pregação de Paulo para os gentios contrariava totalmente os rituais da lei, e acredito que por conta disso e de outros motivos, criou-se aquela briga partidária dos crentes que eram judeus e dos crentes que não eram judeus. Tanto é que houve o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, que os teólogos desprezam como o primeiro concílio, todavia foi o primeiro concílio, em Atos capítulo 15. Então, houve aí essa confusão toda, e por alguns outros motivos, a autoridade apostólica de Paulo foi questionada. Mas Paulo, consciente e convicto que era um apóstolo de Cristo, ele escreve as suas cartas, sempre se identificando como sendo ele, Paulo, o apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Já que os homens não aceitavam o apostolado de Paulo, Paulo disse que era apóstolo de Cristo, isso pela vontade de Deus. Então por isso Paulo se identifica dessa forma. E aqui no versículo de número 2, Paulo, ele diz para quem está escrevendo essa carta, ele diz que está escrevendo a Timóteo, a quem ele chama de meu amado filho. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, a quem ele chama de meu amado filho. E por que Paulo chamava Timóteo de seu amado filho? Porque Timóteo foi gerado, embora Timóteo não era filho das entranhas de Paulo, Timóteo era filho de uma mulher chamada Eunice, que era judia, a sua avó Loide também era judia, mas o pai de Timóteo era grego, e tanto é que isso era costume lá em outras cidades. Os judeus iam e acabavam se casando com pessoas que não eram judeus, e ali acabavam tendo filhos, que tinha parte de sangue gentil e sangue judeu, e por conta disso Timóteo não tinha nem sido circuncidado, que era um ritual obrigatório da religião judaica. Então Timóteo, ele crê no evangelho. Paulo gera Timóteo através da pregação do evangelho. E como Paulo gerou Timóteo? De uma forma espiritual, através da pregação do evangelho, por isso ele chama Timóteo de meu verdadeiro filho, Só que um filho na fé. Os irmãos entendem isso, Então Paulo identifica para quem está escrevendo essa carta. Logo em seguida ele diz, ainda continuando no versículo 2:
como era de costume, a saudação de Paulo. Ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus, o Messias. E ele continua dizendo no verso número 3, aqui é a saudação dele. No verso 3 ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Então preste atenção no que Paulo está dizendo, irmão. Paulo está dizendo que dá graças a Deus, a quem ele serve, desde os seus antepassados, com a consciência pura. O que é que Paulo quer dizer com isso? Que mesmo quando ele estava no judaísmo, na ignorância, perseguindo os cristãos, para ele mesmo naquele tempo, ele estava servindo a Deus com a consciência limpa. Por quê? Porque ele perseguia a igreja, mas para ele estava fazendo aquilo por amor a Deus. Paulo perseguiu a igreja achando que estava servindo a Deus ou fazendo a vontade de Deus. Paulo não perseguiu a igreja por birra contra Deus ou para perseguir a igreja de Deus, não. Ele perseguiu a igreja, perseguiu os seguidores de Cristo, achando que os seguidores de Cristo eram uma praga, eram uma peste, eram hereges, e por isso ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele achava que estava servindo a Deus. Por isso ele disse que serviu a Deus com a consciência limpa, com a consciência tranquila. Embora ele estava errado, né? Mas no entendimento dele, ele estava servindo a Deus. Claro que, obviamente, que se ele morresse naquela situação, ele ia para o inferno, mesmo achando que estava salvo. Lógico, né? Mas ele precisou se converter. Então a gente não vai pensar, pastor, então as pessoas que estão aí seguindo o catolicismo, ou o espiritismo, ou o islamismo, essas outras religiões evangélicas apóstatas, então eles estão servindo com a consciência limpa, achando que estão agradando a Deus, então eles vão ser salvos? De maneira alguma. Paulo precisou se converter ao cristianismo, se converter a Cristo, se converter ao Evangelho, e abandonar aquela prática herege que ele vivia no passado, né? Então ele precisou se converter. Então as pessoas, embora os católicos estejam servindo a Deus com a consciência limpa, achando que realmente estão servindo a Deus de coração, embora os espíritas acreditam que estão servindo a Deus com a consciência limpa, os muçulmanos acreditam que estão servindo a Deus com a consciência limpa, todavia não há salvação para eles. Eles precisam se converter ao Evangelho, amém? Não é porque alguém está fazendo uma coisa errada, está com a consciência limpa, que ele vai ser tido por inocente diante de Deus. O homem só tem um meio do homem ser salvo, e esse meio é através de Jesus Cristo. Se o homem estiver em Jesus, ele está salvo. Se ele não estiver em Jesus, então ele será condenado. Então, é muito importante o que Paulo diz, irmãos, que Paulo diz para Timóteo, ainda no verso 2, que ele diz: eu faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Olha, irmão, e por isso Timóteo, apesar de ser um jovem de 20 anos de idade, ele era um homem de Deus, ele era um homem firme na palavra de Deus. Claro, primeiro porque Timóteo era um homem de fé, um homem que acreditava na doutrina e buscava santificar e viver a palavra. Mas, Timóteo, ele tinha a ajuda em oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um apoio espiritual para Timóteo na sua vida de oração. Aqui, irmãos, eu vejo a importância de nós estarmos orando uns pelos outros. Paulo dizendo: eu oro, faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Ou seja, Timóteo, todas as vezes que eu vou orar, eu me lembro de ti nas minhas orações e faço menção de ti diante de Deus nas minhas orações. Então, irmão, aqui nós aprendemos também algo importante para nós, que como Paulo orava por Timóteo, porque Paulo se sentia responsável pela vida de Timóteo, Paulo se sentia responsável pelo ministério de Timóteo. Afinal de contas, foi o próprio Paulo quem enviou Timóteo para essas atividades, para esses ministérios, para esse trabalho, guiado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo. Paulo quem pôs a mão sobre Timóteo para consagrar ele ao ministério pastoral. Então Paulo se sentia responsável pela vida espiritual daquele jovem. Então, irmão, nós devemos também nos sentir responsáveis. Eu me sinto responsável pela vida espiritual de vocês e oro incessantemente por vocês. E vocês devem se sentir responsável pela vida espiritual das suas esposas e orar por elas. As esposas devem se sentir responsáveis pela vida dos seus maridos e orar por eles. Os pais devem se sentir responsáveis pela vida espiritual dos filhos e orar por eles. Os filhos devem se sentir responsáveis pela vida espiritual dos pais e orar por eles. Então a gente tem, irmão, que assumir responsabilidades espirituais da vida de pessoas. Paulo orava por Timóteo noite e dia.
E aqui eu aproveito já para fazer uma pergunta: você tem orado por alguém noite e dia, meu irmão? Quando você dobra o joelho, você tem lembrado de orar pelas pessoas que você está ensinando o caminho do Evangelho, as pessoas que você evangelizou, você tem lembrado de orar por elas? O irmão Jackson deu uma palavra muito importante aqui no começo do culto, porque ele falou para mim de uma experiência que ele teve ontem à noite, ontem à madrugada. E nessa experiência ele entendeu que Deus cobrava oração. E às vezes, irmão, alguém pode dizer: não, a gente ora demais e não trabalha, a gente ora demais e esquece de ir para o campo. E em outros casos acontece o contrário, e vai para o campo demais e esquece de ter a vida de oração. Então, meu irmão, uma coisa tem que completar a outra. A gente tem que ir para o campo trabalhar e também tem que ter a nossa vida de oração. Mas aí a pergunta que eu quero fazer é essa: Paulo orava pela vida de Timóteo porque ele se sentia responsável pela vida daquele rapaz. Então, irmão, será que nós, você está orando pelas pessoas que você tem evangelizado? Você está orando, irmão, pelas pessoas que, quando nós voltamos dos evangelistas, você tem orado por essas pessoas? As pessoas que vocês entregaram folheto, foram ao terminal, foram ao semáforo, foram às ruas, quando você volta para casa, você vai orar por elas, para Deus abrir o entendimento delas. Eu sei, irmão, aprenda aqui com o exemplo de Paulo, que noite e dia nós temos que orar sem cessar pelas pessoas que nós estamos procurando ganhar para o Evangelho, e temos que orar também uns pelos outros. Então eu não somente tenho que orar por vocês, como também vocês têm que orar por mim, amém? Então Paulo fazia isso, e ele diz aqui no verso de número 4, ele diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Então Paulo diz que na oração que ele fazia por Timóteo, dentre muitas coisas que ele falava na oração, ele diz que uma das coisas que ele falava era pedindo a Deus que queria ver Timóteo, que queria se encontrar com Timóteo. Tão grande era o amor que ele tinha por aquele jovem, ele queria se encontrar com ele. Desejando muito te ver, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. E por que Paulo lembrava das lágrimas de Timóteo e se alegrava com as lágrimas de Timóteo? Porque as lágrimas de Timóteo não eram de tristeza por qualquer coisa. As lágrimas de Timóteo, meu irmão, era de amor pela vida do apóstolo Paulo, de amor pela vida do seu pai espiritual. Então Paulo diz que sentiu gozo quando viu as lágrimas de Timóteo, Timóteo chorar por Paulo, Timóteo saber que Paulo estava preso e chorar por ele, Timóteo saber que Paulo estava passando necessidades e chorar por ele, Timóteo saber que Paulo estava sendo perseguido e chorar por ele, Timóteo saber que Paulo, nesse momento aqui, Paulo vai dizer lá no final da carta, que ele só está ele e Lucas ali agora, o médico Lucas amado, que algumas vezes acredito que tenha escrevido alguma carta, Paulo ia ditando e ele ia escrevendo alguma carta para Paulo. Estava só Paulo e Lucas ali, os outros irmãos estavam todos em missões, sem contar alguns que tinham abandonado ele. Então Paulo naquele momento se sente só, e ele vai dizer também lá no final da epístola, lá no último capítulo da epístola, que ele diz que quando se apresentou a primeira vez quando teve sua primeira audiência perante o tribunal, ele disse que ninguém foi lá para dar apoio moral a ele, ninguém foi lá para dar apoio moral a ele. Então Timóteo chorava por isso, e isso era bom, irmão, a gente chorar pelas dores uns dos outros, amém? É bom a gente sentir a dor, a Bíblia não ensina o quê? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então Paulo se alegrou porque viu que alguém se preocupava com ele, viu que alguém se importava com ele. Paulo sentiu gozo nas lágrimas de Timóteo, irmão. Como é importante a gente se preocupar uns com os outros, como é importante a gente saber que o irmão está numa luta, a gente se entristecer pela causa dele. Como o irmão vai se sentir contente, vai se sentir alegre e feliz em saber que a igreja está orando por ele, que a igreja está clamando por ele, que a igreja está triste por causa da tristeza dele. Então Paulo se alegrou com as lágrimas de Timóteo, e ele diz que ele se lembra, Paulo se lembrava no verso 5, da fé não fingida que há em ti, Timóteo, a qual habitou primeiramente em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em ti. Paulo, irmão, se consolava em trazer a memória da fé de Timóteo, que era uma fé não fingida. Ou seja, aquele jovem de 20 anos de idade, ele vivia uma fé que era exemplo até para pessoas de idade, meu irmão.
E Paulo, admirado com a fé daquele jovem, Paulo dizia ali, meu irmão, Paulo dizia: eu trago à memória a tua fé, que não é uma fé fingida, que é uma fé verdadeira. E o que é que isso nos leva, irmão, a pensar esta noite o que Paulo está dizendo? O que nos leva a pensar, irmão, o que Paulo está dizendo é que existem pessoas que têm uma fé fingida, que existem pessoas que são dissimuladas, que aparentam ter fé. Que fé, pastor? A fé que leva o homem a obedecer, a temer e tremer diante da palavra de Deus. Essa fé. Há pessoas que manifestam a fé, mas uma fé fingida, uma fé dissimulada. Como assim, pastor? Que quando ele está sós, em algum lugar, longe da vista do pastor, longe da vista dos irmãos, o comportamento dele é completamente contrário à sã doutrina. O comportamento dele, a conduta dele, a forma dele agir, as palavras, a forma como ele trata as pessoas, é totalmente, irmão, longe daquilo que ele mostra diante da igreja. Então nós não podemos, irmão, ter essa fé fingida. A nossa fé tem que ser uma fé autêntica, legítima e verdadeira, como a fé de Timóteo, amém? Isso alegrou o coração do apóstolo Paulo. E se isso alegra o coração do apóstolo, de um pastor, isso vai alegrar o coração de Deus também, meu. Por isso Paulo se alegrou, porque Paulo se alegrou: meu Deus, esse menino tem uma fé que não é fingida, ele é crente de verdade. Então tanto faz eu estar vendo ele, como ele está escondido em algum lugar, ele é fiel a Deus e anda em santidade. Aquilo alegrava o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus quer ver isso em nós, meu irmão. Deus quer ver essa fé em nós, essa fé não fingida. Deus quer ver isso. Acho que Deus está cansado, irmão, de ver, por exemplo, falando um pouquinho da roupa das irmãs. Um pouquinho da roupa das irmãs. Eu acho que Deus está cansado de ver as irmãs no culto, com a camisa bem aqui, com a blusa bem aqui, a manga bem aqui, a saia bem aqui, e quando está em algum lugar lá, o shortinho aqui, ó. Deus está cansado dessa fé fingida, meu irmão. Você não engana a Deus com glória a Deus e aleluia, não. Deus quer se alegrar com a tua fé genuína e verdadeira, amém? Então viva uma fé que não seja fingida. Viva uma fé, meu irmão, que Deus possa se alegrar com você, tanto aqui na hora do culto, como quando você estiver lá fora, como quando você estiver viajando, quando você estiver em qualquer lugar, que Deus possa se alegrar com a sua fé, com a sua conduta, com o seu comportamento. Deus não se agrada de fé fingida, de pessoas dissimuladas, que na igreja é uma coisa, que na frente dos irmãos é uma coisa, mas em outro lugar é uma coisa totalmente diferente. Deus não se agrada disso, amém? Deus não quer ver isso em nós. Então ele diz aqui, e Paulo dizia: essa fé que tu tem, que é uma fé que não é fingida, eu vi na tua avó Loide e vi na tua mãe o início, eu tenho certeza que está em ti também. Tenho certeza que essa fé está em ti, Timóteo. E no verso 6, e por esse motivo, que motivo? Porque tu é um homem de fé, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, ou espírito de covardia, né? Mas espírito de fortaleza, de amor e de moderação. O que Paulo está dizendo, irmão? Paulo está dizendo: Timóteo, não deixe o teu dom se apagar. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: é muito fácil permitir que o fogo do dom do Espírito Santo de Deus se apague na nossa vida. Porque tem gente, irmão, que acaba ficando acomodado, sem fazer esforço algum, sem fazer atividade religiosa alguma. Religiosa que eu digo é buscar Deus, se aproximar de Deus, se chegar a Deus em oração, lendo Bíblia, trabalhando para Deus. Tem pessoas que são acomodadas. Tem pessoas que, embora tenham o dom, tenham os dons de Deus, mas não deixam o fogo do dom se apagar. E é muito fácil, irmão, que o fogo do dom se apague. Porque as pessoas não querem fazer nada, acham que o dom vai brilhar por si só, e vai pegar ele, levantar ele da cama, da rede, e vai levar ele como um boneco para algum lugar. Não. E Paulo dizia isso para Timóteo, que Timóteo se lembrasse de despertar o dom de Deus que existia nele, pela imposição das mãos dos apóstolos. O que eu quero fazer menção sobre isso aqui essa noite, irmão? Porque eu olho aqui para muitas pessoas que têm dons. Eu olho aqui para homens que são pregadores,
Olha aqui para homens e mulheres que são missionários, evangelistas, não de títulos, mas de dom mesmo, de ir para a rua, de ir para os lugares falar de Jesus. Olha de pessoas aqui, irmão, que tem dom, que tem chamado, que tem talento, mas que estão deixando seus dons se apagar, que estão deixando seus dons que estão permitindo o seu dom deixar de brilhar, meu irmão. E Paulo diz: Timóteo, não deixa o fogo do dom se apagar na tua vida, Timóteo. Desperta esse dom, Timóteo. Trabalha, exerce o dom que Deus te deu, Timóteo. É para ti, irmão. Para ti que Deus está falando hoje. Desperta esse dom que está na tua vida, meu irmão, pelo amor de Deus. Desperta esse talento que Deus te deu, usa ele. Obra de Deus não é só aqui em cima do altar, não, irmão. Obra de Deus é na rua, é nas praças, é nos semáforos, é nos terminais de ônibus, é em todo lugar onde nós formos, a obra de Deus está ali, meu filho. Não podemos resumir a obra de Deus só aqui no altar do púlpito, pregando, cantando, louvando, tocando, ou vestido de obreiro, recebendo as pessoas. Não, irmão, pelo amor de Deus, irmão, não podemos resumir a obra de Deus apenas nisso. Diz que um dia um jovem era doido por uma oportunidade. Pastor, quer uma oportunidade, só pediu uma oportunidade. Aí o pastor foi, e pegou ele um dia: eu vou dar uma oportunidade hoje. Opa, hoje o pastor vai dar uma oportunidade hoje. O pastor pegou ele, levou ele lá para o meio de uma praça e disse: pronto, pode começar a pregar aí. Ele: não, pastor, mas eu queria ir lá na igreja. Ele disse: não, você vai oportunidade logo aqui, depois você vai lá, né? Primeiro aqui, vamos trabalhar logo aqui, depois você vai ter oportunidade lá na igreja. Por quê, irmão? Porque nós não podemos viver de oportunidades. Há um dom de Deus na sua vida, e esse dom um dia queimou no seu coração, amém? Mas você está deixando ele se apagar, e ele não pode se apagar. Que essa palavra seja um sopro do Espírito Santo sobre a tua vida essa noite, para que esse som venha se acender em nome de Jesus, para que esse fogo venha se acender em nome de Jesus na tua vida. Venha se acender. Então Paulo dizia: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Irmão, desperta o dom que há em ti. Nós estamos na última hora, nós estamos na reta final, o arrebatamento está bem aí, ó. Está aí os céus quase se abrindo, está aí quase, nós já conseguimos ouvir o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e nós estamos de braço cruzado. Nós temos que botar a cabeça no sol, irmão. Nós temos que botar a cabeça na brisa da noite. Nós temos que enfrentar os obstáculos que hão em nossas frentes, as dificuldades, as ameaças, as lutas, os problemas, e temos que ir viver o dom que Deus nos deu, porque a única coisa que nós vamos receber dele, nós vamos poder levar conosco, é aquilo que nós fazemos pela obra de Deus. Nada mais, nada. A única coisa como vai levar com ele quando morrer é o que ele fez pela obra do Senhor, que ele trabalhou pela obra do Senhor, que ele viveu para Deus. Então, o Senhor diz: desperta o dom de Deus que há em ti. E por quê, Timóteo? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de quê? De fortaleza, de ousadia, de amor e de equilíbrio. Então Deus nos deu o espírito, irmão, um espírito ousado, um espírito intrépido para fazer a obra. Nós não podemos, irmão, ficar acuados com medo disto ou daquilo, com medo deste ou daquele, por causa disto ou daquilo. Deus nos deu um espírito de ousadia, e nós temos que agir essa ousadia para que os dons venham ser exercidos. É isso que Paulo dizia para Timóteo. Então ele continua dizendo, no verso de número 8: portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro, ou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que Paulo está dizendo, irmão? Timóteo, não, Timóteo, vá fazer a obra, desperta o dom, não tenha vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo, do testemunho de Jesus, da palavra de Jesus, de pregar Jesus, de anunciar Jesus. Não tenha vergonha não, Timóteo. Paulo está dizendo por quê? Porque às vezes, irmão, a timidez, a vergonha, o camarada tem um dom, tem um talento, tem um chamado, mas deixa a timidez prender ele,
deixar vergonha segurar ele. E nós não temos que ter vergonha do testemunho de Jesus. Por quê? Porque a morte de Cristo na cruz do Calvário, irmão, para os judeus era escândalo. Porque os judeus queriam ver milagre. Um Cristo morto ali não era milagre coisa nenhuma. E para os gregos, gentios que queriam ter conhecimento, a morte de Jesus não tinha conhecimento de nada. Não tinha inteligência, sabe? Parecia um louco morto naquela cruz. Para alguns parecia um tolo morto naquela cruz. Então, para uns que queriam ver milagre, a morte de Cristo não era milagre nada, não era sinal de nada. Para outros que queriam sabedoria e conhecimento, a morte de Cristo parecia mais uma tolice do que sabedoria e conhecimento. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, então eles vão contradizer, eles vão tentar te confrontar, mas não tenha vergonha do testemunho de Jesus. Não tenha vergonha de falar da morte de Cristo. Não tenha vergonha de falar da morte de Cristo, mesmo que para os judeus pareça loucura e para os gregos pareça tolice, mas fale da morte de Cristo, porque por ela o homem terá a vida eterna. Ele diz, Pai, não ter vergonha do testemunho de nosso Senhor e nem do seu apóstolo, né? Paulo, nem de mim que sou prisioneiro seu. Que é isso, irmão? Às vezes, irmão, você encontra com pessoas, escute bem o que eu vou lhe dizer. Por exemplo, eu encontro vocês aqui na igreja, e a gente se vê, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E às vezes eu encontro o irmão num ambiente público, você vai dar Pai do Senhor, o camarada se cala, ele nem responde, ele fica por ali tentando se desviar. Por quê? Porque ele tem vergonha. Às vezes o testemunho dele ali é tão mau, é tão ruim, que ele acaba sentindo vergonha de dar Pai do Senhor para o irmão que chega ali, que é conhecido, quando não deveria ser assim. O irmão chega ali, Pai do Senhor, meu irmão, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por você estar aqui, e não se envergonhar de Jesus, nem do Evangelho, e nem da palavra do Senhor. Mas tem pessoas que infelizmente são assim. E ele diz que não deve se envergonhar, no verso 8, mas antes, pelo contrário, não se envergonhe, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Eu acho interessante, irmão, esse versículo, porque nesse versículo Paulo diz para Timóteo o quê? Participar das regalias do Evangelho, é isso? Participar das aflições do Evangelho. Hoje eu estava lá em casa preparando para vir para o culto, e eu me lembrando aí o pessoal, né? Eu fui pegar um relógio que eu ganhei para usar, mas eu não gosto muito de relógio. Gostei muito de relógio, mas hoje eu não gosto mais. Aí sempre eu pego o relógio, boto no braço, aí boto lá de novo. Aí eu me lembrei, rapaz, tem uns apóstolos aí que estão ganhando relógio de ouro, né? Eu digo, rapaz, isso aqui é um presente digno para um profeta, daqui um relógio de ouro. Aí eu digo, não, está errado. Eu vou comprar uma roupa de pano de saco e vou botar num prato de presente. Eu vou chegar para uns apóstolos desse e dizer, está aqui, isso aqui que é uma roupa digna para um profeta. Essa roupa aqui de pano de saco, isso aqui sim, era para estar usando. Por quê? Porque os homens hoje estão querendo usufruir das regalias do Evangelho, como se o Evangelho desse regalia para alguém. Os homens estão querendo hoje usufruir, né? Usufruir das riquezas do Evangelho, riqueza terrena que eu digo, como se o Evangelho viesse prometer riqueza para alguém. E o Evangelho não vem prometer riqueza terrena, pelo contrário, ele manda o homem abrir mão das riquezas, para poder dar o reino de Deus. Então Paulo diz para Timóteo o que realmente deveria ser pregado, participa das aflições do Evangelho. Ou seja, irmão, nós vamos viver o Evangelho, vamos pregar o Evangelho, mas tendo uma coisa, você vai ter aflição por causa dele. Não existe esse blá blá blá, não, meu irmão, vem para receber tua vitória, tua conquista, tua bênção, teu milagre. Não existe isso, irmão. Você não vai ver esse tipo de apelação em nenhum momento nas Escrituras, em nenhum momento pela boca dos apóstolos ou pela boca de Jesus. Vinha receber, vinha, não. Sempre que Jesus chamou alguém para seguir, ele disse, olha, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Sempre Jesus chamou alguém para seguir ele, aquele jovem rico, vendo o que tem, reparta com os pobres, você vem e me segue. Sempre que Jesus falou de seguir o Evangelho, ele falou de aflição, meu irmão. Jesus disse um dia, se o homem não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua esposa e a sua própria vida, não pode me seguir. Não pode ser meu discípulo. Então o Evangelho sempre está falando de aflições. Paulo fala em Colossenses que aqueles que querem viver em Cristo piamente padecerão perseguições, sofrerão aflições.
Paulo fala das aflições do Evangelho, lá em Romanos 8, 17 e 18. Pedro fala das aflições do Evangelho na sua epístola. Tiago fala das aflições do Evangelho no capítulo 1. Os apóstolos estão sempre falando das aflições do Evangelho. Então, irmão, entenda uma coisa, irmão. Nós precisamos, escute, participar das aflições do Evangelho, amém? E o que é participar das aflições do Evangelho? É ir pregar a verdade, confrontar os falsos profetas. É ser perseguido porque está vivendo a verdade, pregando a verdade. É renunciar à própria vida para poder seguir o Evangelho simples e verdadeiro. Isso é participar das aflições do Evangelho. Então Paulo disse: Timóteo, participe das aflições do Evangelho. Nós temos que participar das aflições do Evangelho para que nós possamos ser salvos. Mas ele diz que Deus vai dar poder para nós participar, para nós suportar. Verso 9. O Evangelho de Deus, segundo o poder de Deus, né, que nos salvou, verso 9, e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus, o Messias, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém. O que ele está dizendo aqui nesses versículos? Que o poder de Deus vai nos ajudar a sofrer as aflições do Evangelho. E esse mesmo Deus que nos salvou e que nos chamou com a vocação santa, ou seja, com a vocação de sermos separados para Ele. Nós que somos chamados por Deus temos uma vocação de ser separados, santa vocação, ou seja, de viver uma vida separadas para a glória de Deus. E ele diz que esse chamamento para esta vocação foi dada por Deus a nós, não por causa de alguma boa obra que nós tenhamos praticado, mas pelo próprio propósito de Deus foi que Ele lhe chamou. Entenda isso, irmão. Quando Deus te chamou para segui-lo, para servir o Evangelho, para servir a Ele, para servir a Cristo, Ele não lhe chamou por alguma obra boa que você está fazendo, porque para começar nem coisa boa você não andava fazendo antes de se encontrar com Jesus. Ele lhe chamou pelo próprio propósito dele, que Ele tinha na tua vida. Ele chamou por isso. Não foi por, ninguém é chamado por alguma boa obra que fez. Está Deus lá no céu olhando para escolher quem Ele vai chamar. Eu vou escolher aquela mulherzinha ali que ela faz boa obra. Deus não olha dessa maneira. Deus, Ele chama pelo propósito dele mesmo. Eu quero chamar aquele ali, aquele outro ali também eu quero chamar, aquele acolá também eu quero chamar. Deus chama pelo propósito, é Ele é Deus. Ele chama pelo propósito e vontade dele. Todo mundo, eu vejo que o pessoal diz uma frase, eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas o pessoal diz uma frase que então não percebe o que é que estão dizendo, depois ele mesmo se contradiz. O que é que ele diz, pastor? Que Jesus disse: não foste vós que me escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Então isso aí Jesus está dizendo o quê? Vocês não vieram a mim porque vocês quiseram vir, vocês vieram a mim porque eu quis que vocês viessem. Eu já vi crente falar isso, eu já vi os irmãos que tudinho fala isso, crentes assembleanos diz isso: não foi vós que me escolheste, foram eu que escolhi a vós. Ele está dizendo que Ele é quem chama, Ele é quem nos chama. Então, mas vamos seguir adiante. Então ele diz aqui que Deus nos chamou pelo seu próprio propósito e graça. Agora o interessante no final do verso 9, esse propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ou seja, Deus já tinha preparado o nosso chamamento antes mesmo do tempo dos séculos, ou seja, antes mesmo dele criar o mundo, já estava tudo preparado. Só que um detalhe ele diz, que estava escondido, o homem não sabia, e que é manifesta agora, verso 10, que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o propósito de Deus nos chamar já estava preparado pela própria vontade dele, antes mesmo dele criar o mundo, antes mesmo dele colocar o homem na terra. Ele já tinha preparado tudo que foi feito por Cristo naquela cruz do Calvário. Só que estava escondido do nosso entendimento, ninguém sabia. Mas quando Cristo veio e se manifestou, então Ele revelou esse propósito de Deus que estava escondido com Ele lá nos tempos eternos.
Cristo revelou e mostrou que Deus tinha um propósito, desde ele fazer o mundo, mas que esse propósito só veio se tornar conhecido do homem agora, quando Jesus apareceu através da pregação do Evangelho. Então foi através da pregação do Evangelho de Cristo que esse propósito de Deus foi revelado aos homens. O propósito da salvação, o propósito da vida eterna, o propósito da cidade celestial, do reino vindouro, o propósito do juízo eterno, da salvação eterna, do corpo glorificado. Esse propósito que Deus tinha preparado com ele há muitos anos, antes de fazer o mundo, ele só veio revelar mediante a pregação de Cristo, mediante o Evangelho. Ele diz no verso 10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quando ele diz que ele aboliu a morte, irmão, você deve lembrar que o texto diz que só falta um inimigo, só um inimigo falta a ser vencido, que é a morte. Ele já tem a chave da morte e do inferno. Ele diz, quando ressuscitou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem a chave da morte e do Hades, do inferno. Ele diz isso lá em Apocalipse, quando ele aparece, que ele tem a chave da morte e do inferno. Só que não chegou ainda o tempo, embora ele já tenha abolido a morte, mas ainda vai acontecer no tempo determinado. No tempo determinado. Quando ele disser, quando acontecer a ressurreição dos que morreram em Cristo, de acordo com a 1 Coríntios capítulo 15, do verso 52 em diante. Aí quando acontecer, quando aquilo que é corruptível, esse corpo se revertir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal, esse corpo se revertir da imortalidade do corpo glorificado, então será vencida a morte pela vitória. Aí se cantará aquele hino que ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão e o teu poder? Sim. Então a morte não terá mais poder. Nós teremos uma vida eterna com ele, uma vida por toda a eternidade com ele, com o corpo glorificado. Mas isso ainda vai se cumprir no tempo determinado. Mas já está, a obra já foi feita por ele na cruz. Só falta chegar o tempo desta obra acontecer. Mas já foi feita, já foi realizada, já foi consumada. Só falta agora chegar o tempo dela se cumprir. Então, e Paulo diz interessante que isso, Deus ele aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Olha que coisa tremenda. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção é o corpo glorificado, né? Que não se deteriora mais, não se corrompe mais, não adoece, não envelhece, não morre. Sim, a incorrupção pelo Evangelho, ou seja, Cristo veio, mas foi por intermédio da obra que ele realizou, da mensagem que ele trouxe da parte de Deus, porque ele é o verbo de Deus, ele é a própria palavra de Deus. A mensagem que ele trouxe de Deus, o Evangelho que ele trouxe, é quem faz essa obra. A vida, ou seja, ele trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, pelas boas novas. E Paulo diz no verso 11, para o que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Ou seja, eu, Paulo, fui constituído para levar este Evangelho para os gentios. Que quando eu ministrar este Evangelho e os gentios crerem, então eles também, a morte também não terá mais poder sobre eles, e eles também terão vida e salvação eterna, mediante a pregação do Evangelho e a fé na pregação do Evangelho. Paulo coloca aqui toda a glória em Cristo, que Cristo é o próprio Evangelho, Cristo é a palavra de Deus. Então ele diz que é pelo Evangelho que a morte é abolida, que a luz, a vida e a incorrupção se tornam reais para a vida do homem. Ou seja, apenas crendo no Evangelho, vivendo o Evangelho, é que o homem estará livre da condenação, que o homem poderá ter salvação e vida eterna. E Paulo disse, eu recebi esse Evangelho de Deus, para poder levar as pessoas, e aquele que ouviu o Evangelho que eu prego e crê, este também será salvo da condenação e da corrupção e terá vida eterna. E ele diz no verso 12, ele diz, e por cuja causa padeço também isto, por causa do Evangelho, ele diz, porque eu fui escolhido por Deus para levar o Evangelho para os gentios é todo o povo que não é judeu, Paulo era o apóstolo dos gentios,
aquele que foi enviado aos gentios, que somos nós. E ele diz: por causa disso eu padeço, verso 12, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, o meu lugar no reino, até aquele grande dia. Então Paulo disse o quê? Eu recebi de Deus um ministério, eu recebi de Deus o evangelho para pregar, Deus me tornou ministro desse evangelho para levar vida aos homens, como se Deus por nós rogasse. Paulo fala, é como se o próprio Deus falasse pela vida deles, para as pessoas. Eles eram um canal por meio do qual Deus falava. Tanto é que o evangelho que ficou registrado para a doutrina foi o evangelho que os apóstolos pregaram no princípio. Depois Paulo adverte em Gálatas capítulo 1, verso 8, que se alguém, eles mesmos apóstolos, ou um anjo de Deus, viesse pregar outro evangelho, que fosse amaldiçoado, porque o evangelho era aquele primeiro que estava sendo pregado, porque era o próprio Deus falando por intermédio daqueles homens. Então Paulo diz, por causa desse ministério que ele recebeu, desse chamado de levar o evangelho que traz vida, ele disse que estava sofrendo. Não vá pensar, irmão, que você tem um chamado. Hoje eu vejo todo mundo dizendo que quer ser profeta. O pessoal não faz nem ideia o que é ser um profeta. Não faz nem ideia o que é. Olha, pastor, como é que eu vou fazer ideia de ser profeta? Lê Jeremias, Isaías, Naum, Abacuque, Sanfonias. Lê vê o sofrimento desses homens. Vê o quanto eles foram perseguidos. Lê Elias, Eliseu. E vê o quanto esses homens apanharam, foram perseguidos, foram presos, foram injustiçados, injuriados porque eram profetas. O povo não sabe o que é ser profeta. Ele não faz nem ideia o que é ser um profeta. Não faz ideia. Do mesmo jeito como muitos não fazem ideia o que é ser um ministro do evangelho. Porque esse modismo maldito de hoje, que é um modismo maldito, que tornou ser um ministro do evangelho é ser uma pessoa de status, é ser uma pessoa famosa, que vai ganhar muito dinheiro, que vai andar por muitos lugares do mundo, e vai arrecadar milhões, e vai andar de carrão, vai ter mansão, vai ter dinheiro, vai ser uma pessoa rica. Foi isso que criaram hoje, a imagem de ser um ministro de Deus. E não era isso, irmão. Paulo está dizendo, eu por ser ministro de Deus estou sofrendo e padecendo por esse ministério. Irmão, ser um verdadeiro ministro de Deus, que é o que Deus quer que você seja, meu irmão, é sofrer e padecer pelo santo evangelho do reino. Paulo disse, eu padeço em meu corpo o resto das aflições, eu padeço na minha carne o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, ser um ministro de Cristo, ser um servo de Deus, ou um profeta de Deus de verdade, não, é sofrer, padecer, como Paulo e os apóstolos padeceram, e como muitos estão padecendo. É não ser apegado à amizade, porque para ser um ministro fiel de Deus, você vai perder amizades. É não procurar glória, porque você não vai ter glória, pelo contrário, você vai ter humilhação, insultos e críticas e calúnias. É não procurar riqueza, porque pelo contrário, você vai precisar até renunciar ao que você tem. Então ser um ministro de Cristo é isso hoje. Mas hoje não, os meninos estão fazendo faculdade, quer ser o quê? Pastor. E por que você quer ser pastor? Não, porque o pastor da minha igreja, ele trabalha pouco e ganha bem, né? Então quer ser pastor por isso, quer ser um ministro por isso. Eu quero ser cantor gospel. Quer ser cantor gospel por quê? Não, porque ser cantor gospel fica famoso, vende muito CD e ganha muito dinheiro. Nada está envolvendo amor pelas almas, todo negócio é dinheiro, fama e glória. Então não era isso que Paulo tinha, meu irmão. Paulo tinha perseguições, Paulo passava necessidade de roupa, Paulo passava necessidade de comida, passava necessidade de ter lugar para dormir, não conseguia muitas vezes, de ter que viajar às vezes sozinho e sofrer perseguição e ser ameaçado. Então Paulo diz que padecia por ser um ministro, mas ele disse o que? No verso 12, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho. Não se envergonhava, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meu irmão, você vai ser um fiel ministro de Cristo, amém? Os obreiros, a igreja, e você vai sofrer, você vai ser apedrejado, perseguido, ameaçado, você vai ser expulso de lugares, vão virar as costas para você, a família vai lhe ignorar, mas você não se envergonhe e creia que aquele que te chamou é poderoso para guardar a tua coroa até aquele dia do Senhor.
crer, guardar essa fé. Guardar essa fé que vai te tornar cada vez mais fiel ao Senhor. Então Paulo diz, o que é que Paulo está dizendo? Eu creio naquele que me chamou, porque Ele é poderoso para guardar a minha coroa de glória até aquele dia. Paulo não estava dizendo, eu sou ministro porque eu tenho muitos amigos. Eu sou servo de Deus porque eu tenho um apoio dos amigos. Não, Paulo estava dizendo isso. Eu sou servo de Deus porque eu ganho muito dinheiro sendo servo de Deus. Eu sou servo de Deus porque eu como do bom e do melhor. Não, meu irmão. Paulo disse, eu sou servo de Deus porque a minha confiança está em Deus. Eu sei que Ele vai guardar meu tesouro até aquele dia. Então, irmão, quando nós for perseguidos por este evangelho verdadeiro, nós temos que ter essa confiança para a gente não se entristecer e parar de lutar. Porque alguns, por serem perseguidos, vão se entristecer e vão parar de lutar. Mas nós não podemos nos entristecer ao ponto de parar de lutar, amém? Nós temos que continuar guardando a fé e ter confiança que Ele está guardando a nossa coroa de glória até aquele dia. E Paulo dá um conselho para Timóteo no verso 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tenhas ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. O que é isso, irmão? Timóteo, ele andou muito tempo com Paulo, e ele ouviu as mensagens de Paulo, e naquele tempo não existia ainda o Novo Testamento, ele foi montado muito tempo depois, lá depois do século IV, século V, é que o cânon sagrado foi sendo montado. Então não tinha ainda isso que nós temos aqui. Timóteo não tinha essa estrutura toda, essa base bíblica toda que nós temos para pregar hoje. Timóteo não tinha as cartas de Paulo todas. As cartas de Paulo eram endereçadas às igrejas, não era para Timóteo. Para Timóteo só foi 2 cartas. Timóteo não tinha a carta de Tiago, nós temos. Timóteo não tinha as 3 cartas de João, que nós temos. Timóteo não tinha as 2 cartas de Pedro, que nós temos. Ele não tinha os 4 evangelhos que nós temos. Timóteo não tinha nada disso, irmão. Ele não tinha a carta aos hebreus, não tinha a carta aos romanos, ele não tinha nada disso. Então o que é que Paulo pediu a Timóteo? Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Ou seja, Timóteo, pelas palavras que tu me ouviu falar, ensinar, doutrinar, aí tu já tem uma base, o que é a sã doutrina. Então tu conserva essa sã doutrina naquilo que tu for pregar. Você entendeu isso? Ou seja, mesmo que eu não tenha ouvido todo o evangelho, mesmo que eu não tenha lido todas as cartas, mas pelo pouco do que eu ouvi Paulo pregar, eu já aprendi o que é a vontade de Deus, aprendi a discernir o que é correto, o que é errado, o que é a vontade do Senhor, o que é pecado, o que não é, o que agrada a Deus, o que não agrada. Então aprendi, é isso que eu vou ensinar, é isso que eu vou ensinar, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Então, irmão, em toda circunstância, nós, ministros, servos, pregadores, irmãos, ovelhas, temos que procurar conservar sempre as sãs palavras, o modelo das palavras de Paulo, né, dos apóstolos, sem adulterar, sem prostituir, que infelizmente hoje está sendo adulterado e prostituído. Não estão mais, irmão, hoje na atualidade, as igrejas, os pastores não estão mais tendo o zelo do modelo, não estão mais conservando o modelo das palavras que os apóstolos pregaram. Ele diz no verso 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito, irmão, seria a vida eterna, a herança eterna. Ele só poderia guardar o bom depósito se ele tivesse zelo pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor de Deus para a nossa herança, ou seja, quando Deus vier para o arrebatamento buscar o povo dele, só vai levar aquele que tem o Espírito Santo. Então só podemos guardar o nosso lugar, só pode estar reservado para nós lá no reino de Deus, se o Espírito Santo permanecer em nós. Nós não podemos extinguir, apagar o Espírito Santo, ele diz isso. Então no verso 15 ele diz, bem sabes isto, olha o que Paulo está falando aqui, ó, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelos e Hermógenes. Paulo, irmão, ele abriu muitas igrejas na Ásia. Nós vemos ali aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que hoje é na Turquia, Pérgamo, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Então, Paulo, ele abriu muitas dessas igrejas, ele tinha muitos relacionamentos, mas agora Paulo diz o quê? Que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, me abandonaram, se afastaram de mim, e entre eles estão quem? Fígelos e Hermógenes. Agora esse Fígelo e Hermógenes, nós não fazemos ideia quem são eles, porque eles não são mencionados em nenhuma outra passagem das Escrituras, nenhuma outra passagem das Escrituras.
Então, por isso que a gente não sabe, mas o que Paulo fala, o que nos dá a entender é que Fígelo e Hermógenes eram dois cooperadores dele. Eram dois homens que haviam estado junto a Paulo, ajudado Paulo na pregação do Evangelho, tinham sido cooperador de Paulo por um momento, mas agora Paulo diz que esses também se apartaram dele. Olha como era difícil, meu irmão, o ministério desse homem. Olha como era um ministério de luta, de batalha. Hoje nós queremos moleza. Hoje nós queremos papinha na boca. Então Paulo diz, irmão, que esses todos se apartaram dele, os que estão na Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes. Mas ele fala aqui de um homem chamado Onesíforo, não é Onésimo, é Onesíforo. O Senhor, verso 16, mas o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, ou seja, me trouxe alegria, e não se envergonhou das minhas cadeias. E antes ele vindo a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Então o que é que Paulo está dizendo? Já que Onesíforo me procurou, quando chegou em Roma, os outros que sabiam onde eu estava se esconderam de mim, mas ele não, ele me procurou. Rapaz, vocês não viram não um camarada por aí chamado Paulo e perguntava a um e a outra, até que ele chegou a encontrar onde estava Paulo. Procurou até encontrar, não tinha vergonha do apóstolo, não tinha vergonha do evangelho, nem tinha vergonha do homem de Deus que estava preso por causa do evangelho. Ele procurou o homem de Deus para se encontrar com ele, e Paulo diz que quando ele procurou ele, Paulo diz que sentiu alegria, meu irmão. Sentiu alegria. Às vezes, irmão, os servos que Deus levanta para apacentar o rebanho, para conduzir o rebanho. Outro dia alguém estava dizendo, pastor se aconselha com quem? Pastor se encosta no ombro de quem para chorar? No ombro de Deus. As ovelhas correm para o pastor, e o pastor corre para quem? O pastor corre para Deus. Mas quando alguém procura o pastor, não apenas para pedir oração, pastor, estou atribulado, porque tem gente que só procura o pastor quando está atribulado. Mas quando alguém procura o pastor, né, simplesmente pelo prazer de procurar, pela alegria de procurar, o pastor sente alegria. É isso que Paulo estava dizendo. Olha, eu estava preso, e todo mundo me abandonou, mas o Onesíforo me procurou até me encontrar, ele me alegrou muito com isso, ele me recreou, me regozijou muito com isso, Paulo está dizendo. Então ele diz, veio a Roma, né, e me procurou, e não se envergonhou das minhas cadeias. E ele diz, pede que Deus conceda misericórdia à casa dele, né, por essa atitude, a casa dele, ou seja, a família dele. Alguns estudiosos acreditam que nesse momento que Paulo escrevia essa carta, Onesíforo, né, ele morava em Éfeso, Onesíforo tinha residência em Éfeso, tinha apoiado Paulo lá, e alguns acreditam que Onesíforo já estava morto. Por isso Paulo faz menção dele, mas pede misericórdia aqui pela família dele. E o Senhor lhe conceda, né, que naquele dia, verso 18, o dia da ressurreição, do arrebatamento, ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Amém. Então, Paulo finaliza esse capítulo 1, falando desse Onesíforo, que foi um homem, irmão, que deu apoio ao ministério de Paulo. Foi um crente lá, que se converteu lá em Éfeso, morava em Éfeso, e Paulo diz aqui, você sabe o quanto ele me apoiou e me ajudou quando eu estava em Éfeso. Quando Paulo estava em muitos lugares, ele muitas vezes não tinha lugar onde dormir, se sentia desamparado. Mas quando estava em Éfeso, Onesíforo deu todo o apoio. Parece que de toda a igreja lá, Onesíforo se destacou no apoio que ele deu ao apóstolo, e agora Paulo está fazendo menção disso, da ajuda, do apoio que Onesíforo deu a ele. Como é importante, irmão, a gente ver aqui, dar apoio àqueles que estão fazendo a verdadeira obra de Deus, dar apoio a homens que verdadeiramente estão pregando a palavra, a verdadeiros missionários que estão ali para ganhar almas, né? Que as pessoas que estão em algum estado, em algum lugar, que não estão encontrando o evangelho verdadeiro, e quando encontrar os homens que estão pregando o verdadeiro evangelho, você possa dar apoio a ele, meu irmão, o maior apoio que você puder dar, como Onesíforo deu a Paulo. Que isso, o apoio que ele deu a ele já era uma grande ajuda, uma grande força que ele dava para o ministério desse homem, como nós temos que fazer também com aqueles que levam a verdade com ele, amém? Então nós temos que dar apoio uns aos outros no trabalho que nós fazemos pela obra do Senhor, apoiar os missionários, evangelistas, aqueles que vão para o campo para sofrer pelo evangelho, aqueles que estão no campo aí evangelizando. É como eu disse um dia, você soube que os meninos foram para a praça evangelizar, vá lá, compra um bolo para eles, dê uma garrafa d'água para eles, um refrigerante para eles tomar,
compra uma caixa de salgado, dê lá para eles comerem com a Coca-Cola. Enfim, dá apoio àqueles irmãos que estão ali trabalhando, para que eles vejam aquele apoio, se regozijem, se alegrem. Se você encontrar alguém no terminal pregando o evangelho verdadeiro, não um gaiato por aí, pregando depois pedindo dinheiro ao povo, mas pregando o evangelho verdadeiro, compra um copo d'água para ele beber, compra uma garrafa d'água para ele comer, dê um sanduíche para ele, dê uma coxinha, um pastel, dê algum apoio àquele homem de Deus que está ali pregando a verdade, meu irmão, para que ele se sinta apoiado por alguém. Isso. Paulo termina falando de Onesíforo, e que nós tenhamos muitos onesíforos, irmão, que possam apoiar a obra de Deus. As pessoas querem receber hoje os cantores famosos, os pregadores famosos, mas os perseguidos como Paulo, os condenados à morte como Paulo, os pequeninos de pouca aparência como Paulo, esses precisam de apoio das pessoas, não estão tendo. Então que as pessoas possam dar apoio a esses em nome de Jesus. Um irmão que está aí querendo se levantar para fazer a obra, que a igreja possa dar apoio, possa ajudar, enfim, possamos dar apoio àqueles que verdadeiramente estão interessados em fazer a obra do Senhor e não apenas em aparecer.